Bem, pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo de geometria, vamos falar sobre a altura de um triângulo, né? Lá na unidade 3, a partir da página 74, né? Que a primeira parte a gente já viu, né? A gente vai dar continuidade agora no estudo de geometria aí. Altura de um triângulo, lá no livro de vocês na página 74. Então vamos lá, a definição aqui de altura, né? A altura de um triângulo é o segmento de reta, né? É o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com seu prolongamento. Aqui, ó. Aqui a altura AH, ó, ela sai de um vértice, aqui, ó, e liga e vai lá para o lado oposto a esse vértice. E forma aqui um ângulo de 90 graus com esse lado oposto. Aqui está esse símbolozinho aqui de perpendicular, certo? Aqui, ó, AH, como é que eu li aqui? AH, segmento de reta AH, é perpendicular ao segmento de reta BC, que é o lado oposto da onde saiu lá o segmento. Tá? Então, AH é a altura relativa ao lado BC. Tá? Aqui um triângulo com outro formato, né? Ó. AH é perpendicular ao lado BC, né? É um segmento de reta, aí ele prolonga, imagina que ele prolonga essa reta dando continuidade aqui. Então, AH é perpendicular ao lado BC. Então, nesse caso aqui, também, né, AH é a altura relativa ao lado BC. Tá? Então, todo triângulo possui três alturas, que se encontram em um único ponto denominado ortocentro. Veja, ó, aqui eu tenho todo triângulo tem três alturas. Tá? Aqui, ó, a altura, primeiro aqui a altura AH, a altura relativa ao lado BC. Tá? A outra, BH, BH', né? Esse tracinho bem aqui para identificar o H, né? A segunda altura aqui, BH', que é a altura relativa ao lado AC. E CH2', né? H é esses dois tracinhos aqui. A CH2' é a altura relativa ao lado AB. Certo? E vocês podem observar que tem um ponto aqui onde eles se encontraram, todas as alturas se encontraram. É chamado de ortocentro. No caso aqui, o ponto O é o ortocentro, né? É o ponto de encontro das alturas do triângulo ABC. Ortocentro. Vamos ver aqui a altura aqui de um triângulo retângulo, né? Vocês estão lembrados do que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Aqui o triângulo ABC, triângulo retângulo aqui, ó. Ele é retângulo aqui em A. Esse ângulo A aqui é 90 graus. Então tem aqui a altura AH. Segmento AH é a altura relativa ao lado BC, né? Se no caso aqui eu colocasse aqui uma altura relativa ao lado AB, seria aqui, ó, a C, opa, aqui, ó, segmento CA, segmento CA, isso aqui, ó, é a altura relativa, aqui nem precisa traçar, né, porque aqui o próprio lado do triângulo já é a altura dele em relação ao lado AB, ó, tá? Segmento CA. Segmento segmento BA é a altura relativa ao lado AC, ó. Então, num triângulo retângulo, coincide, né, do próprio lado ser a altura, né, ser a altura relativa a alguns lados do triângulo. E aqui, ó, pode observar que nesse ponto aqui, ó, todas as alturas se encontram, né? Ó. Essa altura AH que se encontrou, passou aqui, ó, a altura AC também passou por aqui e a altura BA também passou por aqui, ó. Então, no caso aqui, esse A aqui, ó, é o ortocentro do triângulo ABC. Então, isso é por caso do triângulo retângulo, né, coincide, né, dos lados, de dois de seus lados ser duas de suas alturas, né? Então, note que nesse caso duas das alturas coincidem com os lados AC e AB, ó. AC e AB. E o ortocentro coincide com o vértice A, certo?
caso do triângulo retângulo, isso sempre vai acontecer. Tá? Vamos ver agora o que é mediana. Um conceito novo aí para vocês. Mediana de um triângulo. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. O que é um ponto médio, gente? Ponto médio é um ponto que divide um segmento ao meio. Então, eu tenho aqui o segmento BC, ó. Eu imaginar aqui um ponto bem no centro dele aqui, ó, está dividindo esse segmento em dois lados congruentes, dois lados de mesma medida, em dois pedaços iguais, né? Duas partes iguais. Então, esse ponto aqui é chamado ponto médio. Então, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice, ó. Está unindo aqui esse vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice aqui, ó. Então, isso aqui é a mediana desse triângulo aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, bem aqui, ó, essa mediana aqui, ó, que ligou esse vértice ao ponto médio do segmento oposto a ele dividiu esse segmento, esse lado BC aqui, ó, em dois segmentos congruentes, né? Ó, BM, segmento BM, que é esse aqui, ó, é congruente, símbolo de congruente, é congruente ao segmento MC, tá? São segmentos congruentes, né? Possuem as mesmas medidas. Então, M é o ponto médio de BC. Esse M aqui é o ponto médio de BC. Tá? AM, então aqui, AM é a mediana relativa ao lado BC, do triângulo ABC. Tá? Então, essa aqui, a AM aqui é a mediana do triângulo relativa a esse lado aqui. Tá bom? Ainda sobre medianas, né? Aí, todo triângulo possui três medianas, que se encontram em um único ponto denominado baricentro. Então, o que é o baricentro de um triângulo? É o ponto onde se encontram as suas medianas, né? Que todo triângulo sempre vai ter três medianas, tá? Então, vamos aqui, ó. AM, duas linhas. AM, duas linhas, que é isso aqui, ó. É a mediana relativa ao lado BC, né? Aí depois BM linha, né? BM linha, ó. BM linha. O que vai ser BM linha? É a mediana relativa ao lado AC, ó. CM, tá aqui, ó, isso aqui, ó. CM é a mediana relativa ao lado AB. Tá? Então, no caso aqui, onde as medianas se encontraram, é o baricentro. Então, no caso, o ponto G aqui, ó, é o baricentro, ponto de encontro das medianas do triângulo ABC. Tá? Então, o baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno ao triângulo, né? No caso lá do ortocentro, né, pode acontecer de ser um ponto fora do triângulo ou em um de seus vértices, né? Mas o baricentro não. O baricentro vai ser sempre dentro, um ponto interno, dentro do triângulo. Ok? Bissetriz. Vamos ver o que é bissetriz de um triângulo. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto. Né? A bissetriz é um segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. É bem parecido com a mediana, né? Só que lá no caso da mediana, né? No caso da mediana, a mediana ela não saía dividindo o ângulo em dois outros ângulos iguais, né? Lá, tá? Então aqui, ó, B, no caso aqui, ó, B A ângulo S, esse ângulozinho bem aqui, ó, BA ângulo S, esse ângulozinho bem aqui, ó, é congruente, o símbolozinho de congruente é congruente ao ângulo CAS, CAS. Quer dizer, esses dois ângulos aqui, ó, são iguais, são congruentes. Então, é uma característica da bissetriz, né? A bissetriz, ela divide um ângulo em dois outros ângulos iguais. Então, no caso aqui, AS
é a bissetriz relativa ao lado, ao ângulo A. É a bissetriz relativa ao ângulo A, tá? Ela saiu aqui desse vértice e dividiu esse ângulo aqui em dois ângulos iguais, tá? Aqui outro exemplo aqui, ó. BC ângulo S. BC ângulo S. Esse ângulozinho bem aqui, ó. É congruente ao ângulo SC ângulo A. É isso aqui, ó. SC ângulo A. Tá? Então, esses dois ângulos aqui, ó, são congruentes, possuem as mesmas medidas. Então, quem foi que causou essa igualdade aqui? A bissetriz. Ela divide, então, ela é bissetriz por quê? Porque ela partiu desse ângulo e dividiu ele em dois outros ângulos de mesma medida. Então, no caso aqui, CS, né? CS, que é esse segmento aqui, ó, são símbolos de segmento, né? Segmento CS é a bissetriz relativa ao lado, ao ângulo C. Tá? A bissetriz ela vai sempre dividir um ângulo em duas partes. Em outros dois ângulos de mesma medida. Tá? Ainda sobre bissetriz de um triângulo, né? Todo triângulo possui três bissetrizes, né? Assim como as medianas, as alturas, três bissetrizes, que se encontram em um único ponto, denominado incentro, né? Ó, então, aqui é incentro. Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo, tá? Então, aqui, ó, primeiro tem o AS, a bissetriz, segmento AS, né? AS é a bissetriz relativa ao ângulo A, certo? A bissetriz relativa ao ângulo A, bissetriz AS, segmento AS. BS', isso aqui, ó, BS', é a bissetriz relativa ao ângulo B, certo? E CS duas linhas, é a bissetriz relativa ao ângulo C, tá? E no caso aqui o ponto I vai ser o incentro, né? É o incentro desse triângulo aqui. Esse ponto I é o ponto onde se encontram todas as bissetrizes do triângulo ABC, certo? Incentro, ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC, tá? Mediatriz. Vamos ver agora o que é mediatriz. A reta perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto M é chamada reta mediatriz de AB. Tá? Então, a reta perpendicular ao segmento AB, ó, aqui é um segmento AB, e pode existir aqui uma reta perpendicular. O que é a reta perpendicular? Ela vai passar por a outra formando um ângulo de 90 graus. Tá? Ela passou por esse segmento aqui formando um ângulo de 90 graus. E ela é perpendicular e passa pelo ponto M. Certo? O que é o ponto M? O ponto médio desse segmento aqui. Ó. Esse ponto M divide esse segmento aqui em duas partes iguais. MB aqui, ó, é igual a AM, segmento AM, é igual ao segmento MB. Então, toda vez que acontece que passa uma reta aqui perpendicular a um segmento, bem no ponto médio desse segmento, ele é chamado de mediatriz do segmento AB. Então, o que é uma mediatriz de um segmento? É um outro segmento, né, que perpendicular a ele e que passa por ele bem em cima do seu ponto médio. Tá? A mediatriz de um segmento. É um outro segmento que perpendicular a esse segmento e que passa pelo seu ponto médio. Tá? Então, esse segmento aqui é chamado de mediatriz do segmento AB. Okay? Ainda sobre mediatriz, né? Então, mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo seu ponto médio. No caso, vem aqui, ó, a reta R é a mediatriz do lado BC desse triângulo aqui, ó. Essa reta R aqui, ela passou bem pelo ponto médio desse segmento aqui, ó, do segmento BC. Esse ponto P bem aqui, ele dividiu esse segmento aqui em dois lados, em dois segmentos menores, né, de mesma medida. Tá? Essa reta R. Então, ela é chamada de mediatriz do lado BC, porque ela passou perpendicular a esse lado,
formando formando meu Deus, formando um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. E também passou pelo seu ponto médio. Por isso que é chamada de mediatriz. Do caso do lado BC, tá? Que vai ter outra mediatriz para o lado AB e vai ter outra mediatriz para o lado AC. Então, no caso aqui, R é a mediatriz referente ao lado BC. Ainda sobre mediatriz, né? Todo triângulo possui 3 mediatrizes, que se encontram em um único ponto, denominado circuncentro. É o circuncentro, né? Ó, reta R é a mediatriz referente ao lado BC. A reta S é a mediatriz referente ao lado AC. Reta T é a mediatriz referente ao lado AB. Tá? E esse ponto O aqui é chamado circuncentro, né? O ponto de encontro das mediatrizes do triângulo ABC. Tá? Aqui o circuncentro. E era isso.